Você sabia que nem todas as normas da Constituição podem ser aplicadas imediatamente? E que isso cai muito em prova de concurso. Se você não entende a diferença entre eficácia plena, contida e limitada, você está errando questão fácil. Quando falamos em aplicabilidade das normas constitucionais, estamos falando de uma coisa simples: quando e como a norma começa a produzir efeitos na prática. Todas as normas da Constituição têm força jurídica, mas nem todas funcionam do mesmo jeito. Antes de entrar na classificação mais cobrada, vamos falar da doutrina americana. Eles separam por normas autoexecutáveis, que já funcionam sozinhas, e normas não autoexecutáveis, quem precisam de lei. Mas essa não é a que mais cai em prova. A que você precisa saber mesmo é a do José Afonso da Silva. São 3 tipos: eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Agora presta atenção nisso aqui, porque é onde a maioria erra. Normas de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Por exemplo, o artigo 2º da Constituição Federal. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Normas de eficácia plena são auto-aplicáveis, não restringíveis, e têm a aplicabilidade direta, imediata e integral. Quando a gente diz que ela é auto-aplicável, significa que ela já pode ser usada sozinha, não precisa de lei para funcionar. Não restringível quer dizer que o legislador até pode criar uma lei sobre o assunto, mas essa lei não pode diminuir o alcance da norma. E quando falamos em aplicabilidade direta, imediata e integral, é o seguinte: direta significa que ela já pode ser aplicada sem intermediários. Imediata significa que ela vale desde o momento em que a Constituição entra em vigor. Integral significa que ela produz todos os seus efeitos sem limitação. Normas de eficácia contidas são normas que estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição, mas que podem ser restringidas por parte do poder público. Elas são auto-aplicáveis. Diferentemente das normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida são restringíveis por lei. Outra norma constitucional, ou conceitos éticos jurídicos indeterminados, como iminente perigo público. Elas têm aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Como exemplo de norma contida, temos o artigo 9º da Constituição Federal, que diz que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. E no seu parágrafo 1º contém a possibilidade da lei restringir esse direito. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Normas de eficácia limitada são aquelas que dependem de regulamentação futura para produzirem todos os seus efeitos. Elas são não auto-aplicáveis, ou seja, dependem de complementação legislativa para que possam produzir os seus efeitos. Elas têm a aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. Aplicabilidade indireta significa que elas dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Aplicabilidade imediata significa que a promulgação do texto constitucional não é suficiente para que possam produzir todos os seus efeitos. E aplicabilidade reduzida significa que possuem um grau de eficácia restrito quando da promulgação da Constituição. Dentro da eficácia limitada, ainda tem 2 tipos: normas declaratória de princípios institutivos ou organizativos, que são aquelas que dependem de lei para estrutura e organizar as atribuições de instituições, pessoas e órgãos previstos na Constituição. E normas declaratórias
de princípios programáticos, que são aquelas que estabelecem programas ou fins sociais a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Fiquem espertos com uma pegadinha que pode cair em sua prova. Mesmo sem lei, a norma limitada já tem efeito. Tem o efeito negativo e o efeito vinculativo, ou seja, elas revogam leis contrárias e obrigam o Estado a agir. Vamos dar uma olhada em algumas questões agora. Questão 1. As normas de eficácia limitada possuem eficácia imediata em relação ao efeito vinculante do legislador ordinário. A questão está certa. Como vimos, mesmo dependendo de lei para produzir todos os efeitos, a norma de eficácia limitada já nasce com efeito vinculante. Questão 2. As normas de eficácia contida, em razão do cunho constitucional, apenas podem ter sua aplicabilidade reduzida em face de norma igualmente constitucional. A questão está errada. A eficácia contida pode sim ser restringida, mas não apenas por norma constitucional. Ela pode ser limitada por lei, outra norma constitucional, e também por conceitos ético-jurídicos indeterminados. Então, a palavra apenas é o erro da questão. Se esse vídeo te ajudou, já salva para revisar antes da prova. E comenta aqui: você já errou questão disso? Porque esse tema é clássico de concurso.